Olá, meus queridos, que Deus abençoe vocês. Vamos então à aula de Pentateuco, do capítulo 2 e capítulo 3 da apostila. Estaremos aqui falando a respeito desses assuntos. Primeiro vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Pai Celestial, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha nos dar direções, respostas, que o Espírito Santo venha nos dar entendimento. Nos abençoe, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Esteja, Espírito Santo, ministrando esta aula em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, então, capítulo 2 da apostila, iniciando ali Gênesis, o livro das origens, o início, o começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, origem, no princípio, apresenta Jesus, nosso Deus Criador. Autor Moisés, conteúdo em Gênesis, o mundo, da forma como foi criado. Propósito, depois que o homem pecou, Deus começou a revelar um plano de salvação. Princípio de todas as coisas é o tema. Vai da criação até a morte de José, período de 2315 anos. E disse Deus, primeiro dia, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas noite. Segundo dia, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim foi, chamou Deus ao firmamento céu. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, o qual Deus chamou de terra. Terceiro dia, Deus criou as ervas, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. E assim a terra produziu a sua semente. No quarto dia, os luminares, sol, lua, estrelas. Quinto dia, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. No sexto dia, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras. Criação da humanidade, a origem do homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e assim os abençoou, determinando que se multiplicasse. Nós não vamos ler todo o slide, tá, gente? Vocês vão ter esse material aí, não há necessidade. Nós vamos estar comentando alguns pontos principais, tá? Porque o material vai ficar com vocês aí. Então ali o Senhor fala que tem dado toda a erva do campo para o homem, todo animal, réptil. Os 7 dias da criação, ali está um resumo. Primeiro dia, luz. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, terra, e assim por diante. A queda do homem. Ali está a dona Eva chorandinho já, né? Seu Adão. A árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer.
Adão e Eva, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, do homem, Deus fez a mulher para ser ajudadora, apoio. Tá? Deus coloca à disposição do homem tudo de melhor que existe no jardim. A queda, desobediência, aí vem a punição para a serpente, para a mulher, para o homem. O elemento estranho, Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no ambiente de paz. Bem, preste bem atenção aqui agora, quero comentar um pouco sobre essa questão da queda de Adão, de Eva, nas lábias, né, do diabo. Primeiramente Eva, depois Eva influenciou Adão a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Meus irmãos, por que Eva caiu? Existem vários pensamentos a respeito disso. Mas uma coisa a gente observa, a ausência de Adão. Se você quer muitas vezes promover o desmanche de um grupo, a destruição de uma união, a coisa mais fácil a fazer é afastar a pessoa daquele grupo primeiro. Como é que o diabo entra no meio de um casamento? Ele sempre vai afastar ou o homem ou a mulher e começar a conversa com eles separadamente. Por que tem tantos filhos desviados? Porque os pais muitas vezes estavam ausentes, não acompanharam os seus filhos e alguém lá fora foi sendo usado pelo inimigo para plantar uma semente maligna, e a Bíblia diz que o inimigo vem, joga a semente maligna e ele dá no pé, ele vai embora. Então muitas vezes, irmãos, em termos de família, nós precisamos estar presentes com os cônjuges, tem que parar para conversar, tem que estar unidos, tem que estar juntos. O próprio Jesus diz assim, olha, se uma casa estiver dividida, um de um jeito, outro do outro, um aqui, outro acolá, o próprio Jesus disse que essa casa ela não subsiste. Aliás, veja como a união é uma coisa tão séria. Jesus disse que nem o inferno consegue subsistir se houver divisão entre os espíritos malignos. Então, meus amados, veja que essa lição da queda de Adão e Eva, a gente vê que muitas vezes Adão estava ausente. Eva também não foi comunicando com Adão o que estava acontecendo. A serpente, ela foi esperta, né? O diabo, usando a serpente, foi esperta. Foi lá conversando, um dia, outro, porque essa queda não aconteceu da noite para o dia. Certamente levou um bom tempo, e um bom tempo de conversa. Então, fica aqui o alerta para nós. A maneira de se tirar uma ovelha do aprisco, por exemplo, de fazer com que uma ovelha se perca, qual é? Tirando ela do aprisco. Tirando ela de junto do pastor, tirando ela de junto das outras ovelhas. A maneira de fazer um filho que é obediente, é um bom filho, se tornar um filho rebelde e ir para o mundo, qual é? Afastar este filho do pai e da mãe. Hoje o pai e a mãe muitas vezes não tem tempo, ou melhor dizendo, não acha tempo, ou melhor dizendo ainda, não quer achar tempo para estar cuidando do seu filho, da sua filha, conversando, tendo um diálogo, sabendo o que está acontecendo. Hoje, o inimigo quer que cada um vá para o seu canto e não se ajuntem para conversar, porque assim fica mais fácil dele trabalhar. E muitas vezes o inimigo está usando pessoas lá de fora, que a gente nem sabe, e daqui a pouco simplesmente o marido diz para a esposa, não te amo mais, depois de 30 anos de casamento. Daqui a pouco aquele filho, quando é disciplinado pelo pai, arruma as suas trouxinhas, porque acha que já tem um lugar para ficar, porque na verdade o inimigo já preparou um lugarzinho para ele, já usou alguém para isso. A queda de Adão e Eva
ela tem essa característica. A ausência do diálogo, a ausência de Adão foi deixando ela sozinha e ela foi conversando com a serpente. Então fica aí a dica, fica aí a orientação, tá? Que você possa se aproximar da sua família, se aproximar do rebanho do Senhor. Não deixa a igreja do Senhor, não deixa não, tá? Na igreja do Senhor você recebe cobertura de oração, não saia debaixo das mãos do teu pastor. Isso é muito importante, ele é uma autoridade espiritual na tua vida, ele tem o discernimento do Espírito Santo para lhe aconselhar. Cuidado com isso. Tá? A estratégia do inimigo é sempre te afastar do lugar de bênção, te afastar da tua família, te afastar dos teus pais, te afastar das boas companhias, te afastar da igreja, te afastar do teu pastor, te afastar dos trabalhos que você faz na igreja. Essa é a estratégia do Satanás, tá? Quero deixar bem claro isso. Esse é o caminho do diabo e de seus demônios. Então, se porventura, né, você está enxergando isso lá na frente, olha, volta correndo em nome de Jesus e permaneça firme na tua igreja, com o teu pastor, permaneça com a tua família, esteja reunido com eles, conserve a comunhão com a sua família, tá? Então isso é muito ensinado aqui nesta passagem da queda de Adão e Eva. Então veja ali como é que o diabo fez. Ele lançou dúvida, né? Ele lançou dúvida. Será que é isso mesmo que Deus diz? Será que o teu pastor está certo? Será que a Bíblia está certa, mas o papel aceita tudo? Somente quem não sabe como a Bíblia foi formada é que diz isso, né? Mas é a dúvida, é lançada a dúvida. Será que a tua mãe está certa? O teu pai está certo? Será que o teu pastor está certo? Então o diabo começou a lançar a dúvida. Foi isso que Deus disse? Eu acho que você entendeu errado. Acho que não é bem assim. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado. O homem com seu livre-arbítrio estava sendo testado naquele momento. E os passos que o levou à queda, ele viu, cobiçou, tomou, aí escondeu e transmitiu para outros, né? Eva passou então para Adão. Consequências da queda, está ali. As 3 consequências más sobre a mulher: concepção multiplicada, com dores, o aumento de dores, sujeição ao domínio do homem. Agora, essa sujeição não quer dizer que a mulher seja escrava do homem, nada disso, tá? É que o homem estaria dominando ali a situação, dominando o ambiente, a autoridade seria dada para ele, mas nós temos que entender que o casal tem que viver em comunhão, em união, e não num regime como se fosse patrão e empregado, como se fosse escravo. Nada disso. Deus não criou a família desta forma. A família tem que ter união e comunhão na graça e na paz do Senhor. Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Por que Deus expulsou o casal do Éden? Foi justamente pela misericórdia de Deus. Se eles continuassem comendo daquele fruto da ciência do bem e do mal, eles continuariam eternamente no pecado. Então foi a bondade de Deus para isso. Consequências da queda, já fomos. Outras consequências: a terra é amaldiçoada, o cansaço da vida. O trabalho leve que tinha lá no Éden já não é mais tão leve assim, né? Teria que ter muito esforço para ganhar o seu pão de cada dia. E a terrível consequência que foi a morte física. Noé está então numa sociedade corrompida. A corrupção, ela é desenfreada, né? Jesus falou sobre isso. Como foi nos dias de Noé, hoje também não está muito diferente, né, pessoal?
Construção da arca. A corrupção desenfreada na terra, construção, dilúvio. Eles ficaram 394 dias dentro da arca, tá? Não foi 40 dias. 40 dias foi o período de chuva. Mas eles ficaram 394 dias dentro da arca, mais de um ano na arca. Com respeito à arca, com respeito a esses estudos do dilúvio, como é que Noé colocou os animais ali, eu quero deixar para vocês aqui uma recomendação que vocês possam procurar no YouTube, na internet, os estudos de um físico que se converteu estudando a ciência através da Bíblia. O nome dele é Adalto Lourenço. Então entrem, procurem aí no YouTube, nas redes sociais, Adalto Lourenço. Ele explica muitas coisas de uma forma fantástica. Fica aí a dica para vocês e vocês vão entender como não é difícil colocar os animais na arca e vão entender muitas outras coisas da Bíblia que parece ser complicado, mas não é. Então ele explica, tem muitas palestras dele, são excelentes, que você possa estar acessando essas palestras e fazendo bom uso para o teu aprendizado, principalmente no que se refere ao Pentateuco. Os descendentes de Noé, Torre de Babel, Nimrod, nascimento de Naor e Terá, 46ª geração, meio de Sem, a morte de Nimrod. E você vai continuar examinando a questão do Nimrod, que foi um grande rebelde. Os filhos de Noé, para você ter uma ideia, Sem, os povos referentes elamitas, assírios, caldeus, arameus, hebreus, os descendentes de Cã, a Líbia, Egito, Etiópia, Canaã, comunidades árabes e os descendentes de Jafé. Nós temos ali os celtas, citas, medos, persas, gregos e as regiões onde eles estão aí. O dilúvio. Então ficaram aí quase um ano, mais de um ano na arca, né? A Bíblia diz que cobriu-se todo o monte. Então nós cremos num dilúvio universal. O arco-íris, que é o pacto que Deus fez com Noé, que não destruiria mais a terra por dilúvio. A genealogia de Noé, depois você pode examinar aí com calma. Noé plantou uma vinha, se embriagou e Cã expôs a nudez de seu pai. Noé então amaldiçoou seu filho. Nós temos que entender o seguinte, gente, que Noé plantou a vinha e ao que dá a entender é que ele não sabia que poderia embebedar-se com o fruto da uva, né? Com o vinho. Ele não sabia que não podia embebedar-se. Tanto é que a Bíblia não fala dele ter feito isso novamente. Então ele tomou, acabou ficando bêbado e aí acabou ficando nu e o seu filho foi e tirou. Os dois filhos tiraram o pai dali, cobriram o pai, mas o seu filho Cã, ele acaba debochando do seu pai, ele acaba escarnecendo do seu pai. Você veja como a questão de relacionamento e respeito de pai e filho, como Deus leva a sério. Por causa desse deboche, por causa desse escarnecimento do pai, quando estava ali nu, a geração de Cã então foi amaldiçoada.
Aí nós já vimos a Torre de Babel. Então, a Torre de Babel, como nós já falamos aqui, precisamos tomar cuidado que nem toda união procede de Deus, tá? No caso da Torre de Babel, o propósito era maligno, era arrogante e Deus não aprovou. Então, os filhos de Noé, Cã, Jafé, Sem, Abraão vem da descendência de Sem. E agora falamos sobre Abraão. Chamado e promessa de Deus, é um resumo do nosso estudo. Abimeleque, rei do Egito, e a mentira de Abraão. Então, Abraão mentiu que Sara não era a sua esposa, e Deus agiu com punição por causa disso. Aliança de Deus com Abraão, relacionamento com Ló, destruição de Sodoma e Gomorra, a vitória de Abraão contra os reis de Sodoma e Gomorra, a questão do dízimo. Muita gente questiona, né? Ah, mas é preciso ser dizimista? Irmãos, na época de Abraão, Deus não tinha dado a lei para Moisés ainda, e ele já era dizimista, porque era um costume ser dizimista. E o quanto Deus abençoou Abraão nesta obediência, nesta fidelidade, apesar de ainda não ter a lei, Deus dizendo, ordenando, determinando que entregasse o dízimo. Então, quando a pessoa quer obedecer, irmãos, ela não fica questionando, não fica criando problema, querendo arrumar teorias para justificar a sua desobediência. Na verdade é que Abraão era dizimista, Jacó foi dizimista, Deus os abençoou, os enriqueceu de uma forma maravilhosa, e milhões e milhões e milhões de crentes têm sido abençoados na sua fidelidade, porque o dízimo, ele pertence ao Senhor, tá? E só para lembrar, no Novo Testamento também fala sobre dízimo, tá? Tem 8 passagens no Novo Testamento falando sobre dízimo. Não é só no Velho Testamento. E é interessante que, tratando-se desse assunto, muitas vezes a pessoa diz, ah, mas é do Velho Testamento. Mas nós queremos as bênçãos do Salmo 23, queremos as bênçãos do Salmo 91, colocamos diante de Deus, dizendo, está escrito, Senhor, que nenhuma praga chega à minha tenda, está escrito que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ora, tanto este Salmo 23 como 91 é do Velho Testamento. Como é que pode? Uma coisa vale e outra coisa não vale, né? Em questões de obediência, em questões morais, em questões de ordenanças de Deus. Então eu obedeço só aquilo que convém. Meu irmão, fica aí a dica, seja dizimista, porque você só tem a ganhar, Deus vai te abençoar. Pode passar para frente, depois nós vamos ver tudo isso daí com detalhes, né? Os ancestrais de Abraão, vamos passar para frente. Jó, aprovação, os amigos de Jó, o discurso de Yahvé, a prosperidade de Jó. Jó viveu na época de Abraão, tá? Então, ali o mapa, genealogia de Abraão, depois você examina. E nós vamos ao capítulo 3 da apostila, onde nos fala sobre o filho da promessa, que é Isaque. Então, Abraão, ele tem ali filho com a Agar, o Ismael. O Ismael não era o filho da promessa, mas Abraão teve este filho com Agar, se precipitando, na verdade, porém Deus também abençoou Ismael. E depois, na sequência, Deus vem e dá a Sara e a Abraão o filho chamado Isaque. É interessante que quando os anjos vêm falar com Abraão e Sara, Abraão até ficou meio assim, mas o Senhor falou que ele seria pai e ele continuou crendo. Mas Sara, ela começou a rir.
ela estava lá na tenda, né, escondidinha ali atrás da porta da tenda, quando os anjos falaram, vieram 3 anjos, um deles era o próprio Senhor Jesus, estavam ali falando para Abraão sobre o nascimento do seu filho, de Isaque e tal, e Sara começa a rir. E o anjo diz assim: por que Sara está rindo? Aí Sara mente: eu não ri não. Irmãos, nós temos que crer no poder de Deus, temos que confiar no Senhor. Quantas vezes nós falamos dos milagres antes de recebê-los, nós testificamos que confiamos em Deus, e quantas pessoas riem, debocham, duvidam, mas que você possa continuar crendo em todas as promessas que Deus tem para você, tá bom? E depois nós estaremos mostrando estas bênçãos para aqueles que não acreditaram. Pode passar adiante. Então, começando ali com Isaque, a origem do povo escolhido. Ali mais ou menos nessa época, Jó acaba morrendo. E vem o casamento de Isaque com Rebeca. Eliezer é usado por Deus para buscar Rebeca como esposa de Isaque. E Isaque também, depois que casar com Rebeca, comete o mesmo erro, mentindo, dizendo que Rebeca não era sua esposa. Você vê que esse mal, né, da mentira, ele vem de pai para filho. Abraão mentiu que Sara não era sua esposa. Isaque mentiu que Rebeca não era sua esposa. Rebeca mentiu para Isaque a respeito de Jacó, que estava indo embora. Ela criou uma desculpa ali para que Jacó buscasse uma esposa dentre os seus familiares, quando na verdade Jacó estava fugindo do ódio de Esaú. Então, essa questão de mentira, né, isso tem que ser cortado, irmãos, porque o filho vai vendo e ele vai aprendendo. Toda mentira tem a sua consequência. Nós vemos aqui que Deus puniu Abraão 2 vezes, puniu os egípcios, Faraó. Vemos aqui que Deus também pune na questão de Isaque. Então, para Deus não tem assim justificativa a mentira, tá? Deus não precisa de mentiras para nos livrar de algum mal, para nos proteger. Ele é Senhor. O próprio Jesus disse que aquele que mente, ele é filho do diabo. Então, cuidado, né? Não tenha esse hábito, exclua isso da tua vida. Não precisamos falar tudo, não temos obrigação de falar as coisas, mas mentir não, tá bom? Fica aí a lição deixada por Abraão, deixada por Isaque e deixada também por Rebeca. Vamos para Jacó. Ele obtém a primogenitura. Talvez diga assim: mas pastor, Deus já tinha profetizado que ele iria prevalecer sobre o seu irmão Esaú. Sim, Deus já tinha. Mas ele não precisava ter se disfarçado como Esaú. Deus simplesmente poderia dizer a Isaque: olha, a bênção vai para Jacó e pronto, final. Como em outros casos Deus fez, tirando a bênção da primogenitura de uma pessoa que a princípio teria o direito, mas perdeu por não fazer a vontade de Deus, como foi o caso de Simeão, de Levi e outros. Então Deus tira a primogenitura deles e passa para outros filhos. Irmãos, Deus não precisa de mentira para nos abençoar. Então, Rebeca e Jacó se precipitaram ali, formaram aquela situação para que Jacó recebesse a bênção. E uma vez dada a bênção, não podia se voltar atrás, tá? Então isso criou na família um grande problema, porque Esaú vai planejar matar a Jacó. Veja aonde chegou a mentira, né? Esaú vai planejar matar o próprio irmão. Então é uma coisa séria isso.
pouquinho antes, nós vemos ali, pode voltar um pouquinho, Jacó e Raquel, também é uma situação que nós precisamos analisar um pouquinho melhor, porque, vejam gente, Raquel, ela continuou, né, desobedecendo a Deus na sua idolatria até o final da sua vida. Então, muitas vezes, a pessoa ela acaba tomando atitudes precipitadas, né? Se imagine Jacó viver tantos anos com Raquel e ela nunca se converter. É uma coisa para a gente parar para pensar. Será que a escolha de Jacó foi realmente a certa? Mas Deus permitiu. Ora, ela nunca abandonou os seus deuses. Jacó enganado por Labão, tem que casar primeiro com Lia, para depois com Raquel. Jacó retorna para Canaã, e aí nós vamos ver o encontro de Esaú e Jacó. Então, sobre esse encontro, quero falar um pouquinho mais do encontro de Esaú e Jacó. Deus vai falando com Esaú, aqui já se passaram muitos anos, Jacó retorna para a sua família, e ele sabe que Esaú está vindo ao seu encontro. E ele teme. Então ele divide em 2 grupos, para que pelo menos um escape das mãos de Esaú. Mas Deus toca no coração de Esaú, e Esaú não faz nenhum mal a Jacó. E os dois se beijam, se abraçam, e vivem felizes para sempre. Agora, um detalhe, queridos, que eu quero falar para vocês. O fato de Esaú e Jacó terem se reconciliado não significa que eles deveriam continuar juntos. Muitas vezes não é possível continuar juntos numa determinada situação. Aqui estamos falando em acordos, aqui estamos falando em sociedades, aqui estamos falando em grupos, porque a palavra de Deus diz assim, olha, ficarão 2 juntos se não tiver de acordo. Então, o fato de eu me reconciliar com alguém que me prejudicou, não quer dizer que eu tenha que voltar a estar convivendo com esta pessoa. Às vezes é melhor o Esaú ficar no lugar de Esaú, em paz, Jacó ficar no lugar de Jacó, em paz, e todo mundo viver bem. É uma coisa para a gente analisar, para a gente pensar, porque muitas vezes, talvez não seja nem digamos assim, o que Deus queria. Porque Deus nunca quis que houvesse este ódio entre Esaú e Jacó. Não foi Deus que planejou isso. Mas a coisa chegou a esse ponto, então agora a solução era essa. A solução era essa. Então Esaú fica de um lado, Jacó do outro, e eles vivem bem, sem nenhum problema daqui por diante. É uma coisa para a gente estar pensando, estar analisando. Que nem Abraão e Ló, mesma coisa. Não podiam conviver junto. Então, de repente, achou-se melhor que Ló fosse para outras terras, e o restante da história se conhece, né? Ele foi para Sodoma e Gomorra e deu toda aquela confusão. Mas não conseguiam viver juntos, era só guerra, só briga, só confusão. Quero dizer que isso, estou me referindo a sociedades, estou me referindo a questões de irmandade, estou me referindo a questões de grupos, tá? E com respeito a casais, aí é outro assunto, são outras coisas que têm que ser analisadas, tá bom? Para que você não possa se precipitar em tomar decisões erradas. Com respeito a casal, não é isso que eu estou falando hoje. Com respeito a casal, existe uma série de outras questões a serem examinadas, tá? Mas aqui nós estamos falando de 2 irmãos, Esaú e Jacó. Também falamos de 2 parentes, o tio e o sobrinho, Abraão e Ló. E muitas vezes isso acontece com amigos, com conhecidos. Então, se não dá para conviver junto, então é melhor viver separado, cada um no seu canto, em paz.
Pode passar. Então ali as esposas de Jacó, vamos ver as suas descendências. Os filhos de Jacó, com Lia, com Bila, com Zilpa, com Raquel. As 12 tribos de Israel. Jacó passa a ser chamado de Israel. E agora entramos aqui no seu José. Então vamos lá. Ali, recapitulando a genealogia dos patriarcas, desde Abraão. José então é levado para o Egito. Com respeito a José, nós vemos ali a sua juventude e a prosperidade no Egito. Com respeito a José, também quero falar um pouquinho essa questão. Meus irmãos, nós temos que guardar em nosso coração que o caminho de Deus nunca é a calúnia, nunca é o ódio, nunca é a destruição de uma família, nunca é a inimizade com familiares, a inimizade com pai, com mãe, com irmãos. Deus não trabalha a favor destas coisas. E nós vemos que José, ele não foi prudente, é esse entendimento que a gente tem. Porque quando Deus revelou para ele que ele iria dominar sobre seu pai, sobre a sua mãe, sobre seus irmãos, através de sonhos, Deus mostra para ele, ele vai e conta para o seu pai Jacó. E a Bíblia diz que Jacó guardou isso no seu coração. Ele guardou no seu coração, ficou quietinho. Mas José não. José, deixa eu até pegar um negócio para vocês aqui, ó. José, com a sua boquinha grande, ele vai lá e começa a falar para os seus irmãos. Aqui, ó, gostou? Engraçadinho, né? Ele começa a falar para os seus irmãos, porque eu vou mandar em vocês, porque eu vou dominar em vocês, porque Deus falou que eu vou ser maior, porque Deus falou que vocês vão depender de mim. Só faltava ele dizer, vocês vão comer na palma da minha mão. Era para ele ter feito isso? Não, não era. Ele deveria ter ficado quietinho. Mas pastor, Deus tinha um plano de levar José como governador do Egito. Ele podia fazer isso de outras maneiras. Sem esse tipo de situação, sem provocar ódio, sem provocar raiva. Aliás, José só não foi morto porque Deus não deixou. Então, Deus faria de outra maneira, como fez com Daniel, como fez com Cedraque, Mesaque, Abednego, tantos outros, colocando em posições de destaque, mas sem provocar qualquer tipo de ódio entre irmãos, sem mentiras, sem calúnias, sem provocar qualquer tipo de contenda. Então José, ele nos ensina que nós precisamos ficar de boquinha fechada, gente. Muitas vezes nós temos problemas, causamos o desprezo das pessoas, porque a gente fala o que não é para falar. A gente fala o que não convém. Por isso que tem pessoas que Deus não dá para revelar as coisas, né? Deus diz que Ele revela os seus segredos aos seus servos, mas tem crente que Deus não pode revelar. Porque dependendo da revelação, ele faz uma grande confusão. Então, às vezes, Deus não pode mostrar para ele. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado, que a nossa boquinha seja santa, que a gente não fique falando coisas que não convém. Porque parte do sofrimento de José foi porque ele abriu o bocão, ó, aqui, ó, e falou o que não devia falar. Quietinho, José, fica quieto aí. Então, aprenda a controlar-se, meu querido, para você não ter nenhum tipo de confusão no teu trabalho, na tua família, na igreja, tá? O Espírito Santo nos ensine a ter este autocontrole. Então, ali está um resumo: prosperidade de Jacó, Judá e Tamar. José, então, ele é vendido. Torna-se ali supervisor na casa de Potifar.
E ali ele dá o bom testemunho, né? Que a mulher de Potifar tenta ele, mas ele consegue escapar. E lá na prisão ele vai ser também abençoado, próspero em tudo que ele vai fazer, ele é exaltado ali. A fome em toda a terra, isso aqui nos ensina muito, irmãos. Quando Deus revela a José que haveria 7 anos de grande prosperidade, 7 anos de grande prosperidade e 7 anos de fome na terra, o que Deus orienta José a fazer? Economiza, não esteja gastando demasiadamente, esteja guardando isso. Então Deus vai ensinando José a administrar a sua vida econômica, ensinando ele a administrar uma nação, um país. E muitas vezes o crente, ele acaba desperdiçando a bênção que Deus dá. Ah, mas amanhã Deus proverá. Meu irmão, Deus já não proveu? Será que o que Deus te deu hoje não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, não é para o ano que vem já? E de repente se desperdiça tudo de uma vez? Então, José nos dá esta lição de administração. O crente pode ser até um fiel dizimista, mas se ele não souber administrar, ele vai ter muitos problemas financeiros. Porque o fato de eu ser dizimista é a minha parte para com Deus. E o fato de eu administrar é a minha parte humana de saber lidar com o dinheiro, de saber lidar com os bens. Então, fica aí o exemplo de José. José depois encontra os seus irmãos, etc. Jacó vai abençoar os seus filhos. E José tranquiliza os seus irmãos, né? Não indo para o lado da vingança.